O papel de Joaquim Barbosa. Entre a toga, a narrativa e a ressurreição política. Para entender a história recente do Brasil e o papel do Supremo Tribunal Federal na política nacional, é impossível ignorar a figura de Joaquim Barbosa. Como relator da Ação Penal 470, o processo do Mensalão, Barbosa tornou-se, para a imprensa e grande parte da opinião pública, o rosto do combate à corrupção. Mas uma análise retrospectiva e neutra dos fatos revela controvérsias jurídicas profundas que pavimentaram o caminho para os abusos que veríamos anos depois na Lava Jato. Quando o julgamento da AP 470 começou em 2012, o Brasil assistiu a uma espetacularização inédita da justiça. Transmitidas ao vivo, as sessões do STF transformaram-se em um drama nacional. Joaquim Barbosa, com seu estilo incisivo e embates frequentes com advogados de defesa e com o ministro revisor Ricardo Lewandowski, foi rapidamente alçado à condição de herói pela mídia. Ele personificava a narrativa que a imprensa havia construído desde 2005, a de um justiceiro implacável contra um sistema político corrupto. Sua popularidade atingiu níveis estratosféricos, a ponto de populares pedirem fotos com ele nas ruas. Mas por trás da aprovação popular, a comunidade jurídica acadêmica e a doutrina penal observavam com preocupação a flexibilização de garantias fundamentais. O ponto central da controvérsia jurídica foi a aplicação da teoria do domínio do fato para condenar a cúpula do esquema, especialmente o ex-ministro José Dirceu. Como não havia provas diretas que ligassem Dirceu explicitamente às ordens de pagamento, Barbosa baseou sua condenação na premissa de que, por ocupar posição de comando, Dirceu tinha o domínio sobre a situação e, portanto, era culpado. A comunidade científica reagiu duramente. O próprio criador da teoria, o renomado jurista alemão Klaus Rosching, veio ao Brasil em 2014 e criticou publicamente a aplicação feita pelo STF. Rosching afirmou que a teoria não serve para presumir culpa apenas com base na posição hierárquica dentro de uma estrutura legal, mas sim para distinguir autor de partícipe em organizações que atuam à margem da lei. Ao aceitar que indícios indiretos e posição hierárquica bastavam para condenar, o STF, sob a relatoria de Barbosa, validou o método que seria usado em larga escala pela Lava Jato anos depois. O Mensalão foi o laboratório. A Lava Jato foi o produto industrial. Em maio de 2026, Barbosa filiou-se ao Partido Democracia Cristã e foi anunciado como pré-candidato à presidência da República. Sua tentativa de ressurreição política aposta na memória afetiva de um eleitorado que comprou a narrativa de 2012. Mas o cenário atual é complexo. Ele enfrenta resistência tanto da esquerda, pelo Mensalão, quanto da direita, pelo seu apoio a Lula no segundo turno de 2022. O detalhe mais revelador: o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, condenado no próprio Mensalão e hoje líder de partido, chamou a candidatura de Barbosa de, e cito, piada. A ironia factual desse detalhe dispensa comentários. Somos neutros. Não torcemos. Analisamos. E os fatos falam por si mesmos. O penalista Alaor Leite, orientando de doutorado do próprio Klaus Rosching, resumiu com precisão cirúrgica o que aconteceu no julgamento do Mensalão. Em entrevista à Gazeta do Povo, ele declarou: o STF se viu numa situação de estado de necessidade probatório e lançou mão da teoria do domínio do fato para suprir essa lacuna. O Supremo fez uma utilização própria do domínio do fato, usurpou o nome da teoria e aplicou outra coisa. Traduzindo para o português claro, condenou-se por posição hierárquica, não por prova. A ausência de evidências diretas foi suprida por uma teoria jurídica aplicada fora de seu contexto original. E esse precedente foi perigoso. A postura de Barbosa também se destacou pela tentativa de barrar recursos legais dos réus. Em 2013, ele votou contra o cabimento dos embargos infringentes, um recurso previsto no regimento interno do STF que permitia novo julgamento quando houvesse pelo menos 4 votos pela absolvição. Barbosa argumentou que o recurso era incabível e tentou impedir sua aceitação. O plenário do STF, no entanto, derrotou a tese de Barbosa. E o resultado foi revelador. Em 2014, o tribunal reverteu a condenação de 8 réus pelo crime de formação de quadrilha, reconhecendo que a acusação não se sustentava nos termos da lei. Essa revisão histórica raramente recebe o mesmo destaque que as condenações iniciais. A imprensa que transmitiu as condenações ao vivo dedicou muito menos espaço a esse capítulo. Analistas políticos são diretos sobre as perspectivas da candidatura de 2026. O cientista político Elton Gomes, da Universidade Federal do Piauí, avalia que Barbosa reaparece atrasado, muito após o momento político que poderia favorecer sua entrada na vida política. Segundo ele,
Ele não tem musculatura partidária nem base social para sustentar a candidatura. Adriano Cerqueira, professor do IBMEC de Belo Horizonte, aponta que Barbosa perdeu espaço no imaginário popular após anos afastado da política institucional e da renovação do eleitorado. Para ele, o ex-ministro sofre resistência dos dois polos dominantes da disputa nacional. O que os fatos nos mostram, ao final, é uma linha de continuidade. O Mensalão, sob a batuta de Barbosa, foi o laboratório onde se testaram as ferramentas jurídicas e midiáticas que culminariam na Lava Jato. Prova indireta como suficiente para condenação, espetacularização do processo, juiz como celebridade e imprensa como amplificadora da narrativa acusatória. Entender essa linha é fundamental, não para absolver ninguém, mas para compreender como as narrativas são construídas, como os instrumentos jurídicos são moldados para fins políticos, e como a história se repete quando não é compreendida em profundidade.